Dando sequência ao nosso estudo de processo penal, falando ainda sobre a prisão preventiva, nós temos que lembrar que a prisão preventiva ela tem caráter cautelar e é sempre uma modalidade excepcional de medida cautelar, ou seja, pelo princípio da proporcionalidade, ela deve ser sempre aplicada como última instância se outra medida diferente da prisão não puder ser aplicada. Mesmo a prisão domiciliar deve ser estudada antes da aplicação da preventiva, nas hipóteses em que couber essa medida de prisão cautelar. Outras medidas diferentes da prisão também devem ser esgotadas antes, efetivamente, que a prisão preventiva seja decretada, sendo ela, efetivamente, um daqueles casos de última medida ou última ratio dentre as medidas cautelares, justamente por ser ela a mais gravosa. Lembrando também que, pelo princípio da provisionalidade, a decretação da preventiva precisa estar estritamente ligada a motivos atuais que ensejaram, não podendo a fundamentação ser genérica, abstrata ou se referir a fato pretérito em relação ao comportamento do agente que aqui está sofrendo a medida constritiva, embora devemos lembrar, em qualquer momento do processo, em qualquer momento da investigação criminal, antes da sentença penal condenatória transitar em julgado e, portanto, apesar da presunção de inocência. Daí o cuidado extremo que nós temos que ter quando estamos considerando a aplicação dessa medida. O artigo 314, inclusive, vai nos dizer que a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas no inciso 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Ou seja, pessoal, aqui o legislador está fazendo uma remissão expressa às excludentes da ilicitude. Ou seja, quando nós estamos diante de uma causa excludente da ilicitude, ou da provável causa, temos que lembrar que a medida cautelar ela não se aplica após o trânsito em julgado, mas ao contrário, o que caracteriza as cautelares é justamente o fato de sua aplicabilidade pré-condenatória, né? E aí efetivamente a gente vai tratar de uma provável ocorrência de uma excludente da ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. E aí, diante da provável ocorrência de uma excludente da ilicitude, o juiz não pode, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, decretar a prisão preventiva. Né? Em nenhum caso será decretada se o juiz verificar as provas, pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato nas condições previstas no inciso 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, ou seja, excludente da ilicitude. Cabe observar aqui uma impropriedade legislativa quando ele fala em prova dos autos. Por quê? Porque esse não é o momento da prova. A prisão preventiva ela pode acontecer antes da instrução. E daí a gente não está falando de prova, a gente está falando de elemento probatório. Daí que a gente não faz aqui, de fato, por parte do magistrado, e no momento de evitar a imposição da preventiva, uma análise aprofundada de prova, mas a simples possibilidade da ocorrência, a possibilidade provável da ocorrência de uma excludente da ilicitude, configurada ali por indícios, por elementos probatórios trazidos nos autos, e não, como está escrito aqui no artigo 314, em prova, porque prova se produz em contraditório judicial, ou seja, somente na fase de instrução do processo. Então aqui a gente está falando pura e tão somente de elementos de prova, não de prova em sentido estrito. Né? O artigo 315 vai dizer que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Já falamos sobre isso. Isso não é uma exceção. Qualquer decisão judicial precisa, por força da Constituição Federal, ser motivada e fundamentada, né? Mas na prisão preventiva, por força do princípio da provisionalidade, temos que lembrar aqui o nome desse princípio, né? Não podemos confundir com o princípio da provisoriedade, não é disso que se trata, né? A prisão preventiva fala de provisionalidade, ou seja, com relação aos móveis, aos motivos, aos fundamentos que autorizaram essa prisão, né? A gente tem que lembrar sempre que ela só pode ela deverá sempre ser motivada ou fundamentada, quer na sua decretação, com muito cuidado, na substituição ou na denegação da prisão preventiva. E aí, efetivamente, a denegação vai se pautar sempre na base dos requisitos, né? Ou por não se tratar, no caso, de medida adequada, por outra medida ser adequada, ou efetivamente por não estar verificado ali um dos elementos
fumus commissi delicti periculum libertatis, né? E a substituição, aí provavelmente sempre pautada pela proporcionalidade da medida, né? Lembrando sempre que a prisão preventiva é a medida mais gravosa e, portanto, última ratio a ser invocada quando das medidas cautelares no processo penal. Medidas cautelares essas que estão se aplicando, via de regra, a pessoas presumivelmente inocentes. Parágrafo 1º, e aí aqui a gente vai fazer, o legislador faz uma depuração dessa motivação, como deve ser essa motivação. Né? O parágrafo 1º, a motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos, de novo a provisionalidade, que justifiquem a aplicação da medida. Fatos novos ou contemporâneos, ou seja, fatos presentes no momento ou que tenham acontecido no curso do processo. Né? Não dá para falar meramente na periculosidade genérica do agente por ele já ter praticado outros crimes. Né? Preciso de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que 1. Limitar-se a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, por exemplo, periculosidade. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, no caso, em julgamento ou a superação do entendimento. E 316, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de manutenção da cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal e, portanto, passível de habeas corpus. Pessoal, vamos fazer algumas análises sobre esses dispositivos. Primeiro, quando eu falo no artigo 316, é que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no decorrer da investigação ou processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem, eu estou afirmando que a prisão preventiva ela deve estar sob constante análise, ou seja, a todo momento ela pode ser decretada, mas também a todo momento, diante de fato novo ou desaparecimento de um dos motivos, a gente vai ter a possibilidade da atuação defensiva no medida de requerer a revogação dessa preventiva. E mais do que isso, no parágrafo único do artigo 316, o legislador prevê expressamente que uma vez decretada a prisão preventiva, a cada 90 dias ela precisa ser renovada. Ou seja, é preciso que o órgão de ofício dê nova fundamentação, e aí é claro que a gente tem que interpretar que isso precisa efetivamente seguir as regras de fundamentação já trazidas no artigo 315, seus parágrafos e incisos. Ou seja, é preciso demonstrar sempre a atualidade da medida e por que é que ela deve se manter em vigor. E aí esse decreto preventivo precisa ser revisado a cada 90 dias, muito embora a gente deva lembrar, a prisão preventiva não é uma prisão que tenha prazo determinado, né? A cada 90 dias ela precisa ser revisada em sua fundamentação. E aí, para mim, está claro que a fundamentação precisa seguir as mesmas regras trazidas no corpo do artigo 315, parágrafos e incisos. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo e eu espero contar com comentários de vocês, o feedback e as dúvidas que vocês eventualmente tenham, podem deixar aqui nos comentários, podem entrar em contato comigo pelas minhas redes ou pelas plataformas nas quais a gente já costuma se encontrar. Certo, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.